Gente, vamos continuar. Vamos agora ao artigo 23. Vejam só, nós vamos falar sobre divulgação de documentos, dados e informações. Nós já falamos aqui inicialmente sobre o artigo 23 em outro momento, ó. Quer ver? É dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências produzidos ou custodiados. Gente, para o cumprimento disposto no caput desse artigo, os órgãos e entidades estaduais deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores, ou seja, gente, na internet, porque realmente aí o acesso é bem amplo, né? Artigo 25, ó. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade estadual publicará anualmente em sítio próprio, bem como no portal da transparência e do governo aberto, o que deve ser obrigatoriamente divulgado, gente? Rol de documentos, dados e informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Gente, o que significa a desclassificação da documentação? Vejam só, nós vamos ver daqui um pouquinho que o documento ele pode ser classificado como sigiloso, ou seja, não ser possível acesso do particular daquela mídia, daquele documento. Só que pode ocorrer posteriormente da administração pública fazer uma reavaliação daquela informação e, no caso, desclassificar totalmente a informação. Após a sua desclassificação, o documento, né, a informação, fica assim de domínio geral, de domínio público, viu? Nós vamos ver aqui o prazo que pode ficar como sigilo. Pública estadual, duas categorias de documentos, dados e informações. Gente, então vejam só. O documento ele pode ser classificado como sigiloso. Se o documento é classificado como sigiloso, obviamente vai ser restrito né, vai ter uma certa restrição ao seu acesso. Também, gente, o documento ele pode trazer informação pessoal, né? Por exemplo, a intimidade da pessoa. Então, também esse documento, essa informação é passível de restrição. Então, duas categorias que podem ter restrição, hein? Lembrem sua prova. Se o documento for sigiloso ou se trouxer informação pessoal de alguém. Então vamos lá. Sigilosos. Aqueles submetidos a temporariamente a restrição de acesso público em razão de
individuais. Gente, vamos considerar então, ó, uma atividade realizada pela Secretaria de Segurança Pública, um novo plano de segurança pública aí para o estado de São Paulo. Será que esse plano de segurança pública, ele é de livre acesso à sociedade? É lógico que não. Ali tem informações que só interessam, no caso, para a cúpula, para a segurança pública. Bem como também, gente, algumas informações pessoais. Vamos considerar que a administração pública tenha informação de determinada pessoa, só que tem informação sim que interessa para a sociedade, que não fala da intimidade, da vida privada, essa sim pode ser divulgada. Agora, aquela informação específica da honra, da imagem, da vida privada, isso não interessa para ninguém. Isso ocorre muito, gente, até em processo, em processo judicial ou mesmo investigação policial. Então, aí sim, essa é plenamente divulgada, viu? Agora, sobre a intimidade da pessoa, isso, né, obviamente não pode ser divulgado de maneira alguma. Então, vamos lá, gente. Duas categorias, né? Pode ser ali um dado sigiloso ou então uma informação pessoal. Agora, parágrafo único. Cabe aos órgãos e entidades os estudos necessários à elaboração de tabela com a identificação de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, visando assegurar a sua proteção. Então, quem vai fazer toda a avaliação, o estudo, né, vai ser, no caso, a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso. Agora, vamos lá, gente. Artigo 28, ó. Não direitos fundamentais. Então vamos considerar o seguinte, ó, uma secretaria de São Paulo tem alguma informação sobre o período da ditadura. Vamos imaginar isso daí. E essa informação, ela é importante para um processo judicial abordando ali direitos fundamentais. Gente, nesse momento não tem como essa informação ser restrita, essa informação tem que ser difundida sim, porque lá na frente ela vai ser utilizada para proteção de direitos fundamentais. Pode ser para processo administrativo ou mesmo processo judicial. Gente, parágrafo único, ó. Os documentos, dados e informações que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos, praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas, olha o detalhe, não poderão ser objeto de restrição de acesso. Então, se a informação estiver alguma relação com violação dos direitos humanos, essa informação ela não pode ser considerada como secreta, como reservada, como ultra secreta. Ela tem que ser disponível sim. Gente, o disposto nesse artigo não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial. Vejam só, gente, assim, né, matéria que só interessa para o Estado, envolvendo, por exemplo, segurança nacional, então isso vai continuar sendo sigiloso. Assim, processo em segredo de justiça, isso continua sendo sigiloso. E também, gente, pode ser classificado como sigiloso alguma atividade decorrente de segredo industrial. Vamos considerar, ó, a Petrobras é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista,
tem uma certa pesquisa para exploração do petróleo. Então isso é um segredo industrial, tá vendo? Isso daí não vai ser acessível para as demais pessoas, tá? Aquilo interessa apenas mesmo para a entidade. Agora vamos lá, né? Então, decorrentes de exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Então, lembrem sua prova. O que pode ser restrito, né? O sigilo, né? Quanto à segurança, quanto à intimidade, processo em segredo de justiça, bem como também segredos industriais, viu? Ter a informação classificada como sigilosa ou então a informação pessoal que trata da intimidade, da honra, da vida da pessoa física, viu? Então aqui sim pode receber uma classificação, como por exemplo, pode ser considerado um documento ultra secreto, secreto, reservado. Nós vamos ver isso logo, viu? Então gabarito correto, a letra C. Gente, classificação. Então, aqui a informação pode ser classificada como uma informação restritiva à população. Reclassificação. Vamos considerar uma informação é classificada como ultra secreta, depois ela vai lá e pode ser classificada apenas como reservada, então vai reclassificar a informação. Desclassificação, quando uma informação era classificada, né, como uma informação sigilosa e depois ela pode vir a domínio público sem problema algum. Aí, continuando, né, dados e informações sigilosas. Vamos aqui ao artigo 30. E olha o detalhe. Portanto, passíveis de classificação de sigilo, os documentos, dados e informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam. Então vejam só. Pôr em risco a ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados ou organismos internacionais. Gente, por de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações pode sofrer sim uma restrição ao acesso, viu? Agora, olha o artigo 31. Gente, ele é muito importante para a nossa prova. Os documentos, dados e informações sigilosas em poder de órgãos e entidades da administração pública estadual, observado
E detalhe, essa classificação pode durar até 25 anos, ok? É o prazo máximo que nós temos aqui. A informação pode ser considerada secreta, aí no caso, o prazo de restrição é de até 15 anos. E por de acesso aos documentos, dados e informações, conforme a classificação prevista no caput, incisos desse artigo, vigoram a partir de sua produção e são os seguintes, ó. É aquilo que nós já falamos, ó. Ultra secreto até 25. Dados e informações sigilosas em poder de órgãos e entidades da administração pública estadual, observado seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderão ser classificados nos seguintes graus. Gente, exclusivo exige isso? Não. Ultra secreto, tudo bem, e reservado. Quais os prazos máximos aqui? Até 25 anos, até 15 anos e aqui até 5 anos, ok? São os prazos que, né, a lei autoriza a restrição da informação. Então, gabarito correto, a letra C, isso cai bastante, viu? Tem que memorizar para a sua prova. Gente, parágrafo 2º. Os documentos, dados e informações cônjuges e filhos serão classificados como reservados, ok? Lembre disso em sua prova, hein? E ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Gente, então informação que possa colocar em risco, né, a segurança do governador, do vice, cônjuge, dos filhos, a informação ficará como mandato da reeleição. Agora, gente, alternativamente, aos prazos previstos no parágrafo 1º, quais são os prazos? Lembram? Até 25 anos, até 15 anos e até 5 anos. Vamos lá. Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. Vamos imaginar o seguinte, gente. Determinado documento, determinada informação foi classificada como reservada. Vamos imaginar isso daí, viu? Só que o poder público achou por bem não estabelecer um prazo em anos, mas assim um prazo da ocorrência de algum fato. Então vejam só, vai ter aí um plano estratégico para as festas no final de ano no estado de São Paulo, uma grande comemoração, então vai ter um plano de segurança. Esse plano de segurança é considerado como reservado,
podendo ficar impossibilitado o seu acesso em até 5 anos, mas a secretaria pensa assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o documento como reservado até o dia do ano novo, ok? Até aquela data da festa. Depois da festa, não, já cai ali em caráter, né, em domínio público, no caso, essa informação, viu? Então, pode estabelecer um prazo ou então um acontecimento, né, final ali, como grau para o prazo, no caso, do acesso à informação, viu? Lembre disso em sua prova. Então, pode ser em anos ou mesmo, né, a ocorrência de determinado evento no caso, viu? Gente, transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, o documento dado a informação, olha que interessante, tornar-se-á automaticamente de acesso público. Então vamos considerar que um documento foi classificado como ultra-secreto pelo prazo de 20 anos. Gente, acabou o prazo de 20 anos, olha aqui, o documento é automaticamente ali acessível a qualquer interessado, viu? Parágrafo 5º. Para a classificação do documento, dado ou informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado, gente, lembrem sua prova, olha aqui, o critério menos restritivo possível. Então, quando a administração for classificar um documento como ultra-secreto, secreto ou reservado, tem que observar o interesse público relacionado à informação e sempre utilizar o critério menos restritivo possível, porque, como eu falei inicialmente, em regra a informação ela é acessível, a não publicidade da informação representa a exceção. Agora vamos lá, o que deve ser considerado então na hora de classificar a informação? A gravidade do risco ou dano à segurança. Artigo 33, gente, também importante pra gente aqui, ó. A classificação de sigilo de documentos, dados e informações no âmbito da administração pública estadual direta e indireta, a que se refere o inciso 2 do artigo 32, é de competência das seguintes autoridades. Gente, então quem pode realizar a classificação de ultra-secreto, secreto e reservado? Olha aqui, governador de estado, vice-governador de estado, secretário de estado e procurador-geral do estado, o chefe do Ministério Público. Agora, gente, é vedada a delegação de competência estabelecida nesse artigo. Por favor, lembre disso em sua prova, viu? Então, quem pode classificar, gente, são as autoridades, o maior escalão dentro da administração pública, ó. Governador, vice-governador do estado, secretário de estado. Ah, professor, e dentro do poder legislativo e judiciário? Gente, o chefe, né, no caso, o desembargador presidente do TJ e o presidente da Câmara Legislativa, obviamente. Aqui a lei, o decreto não estabelece isso, mas fazendo uma correlação, chegamos a esse entendimento. Gente, a decisão da autoridade prevista no inciso 3, que é de secretário ou procurador, que classificar documentos, dados e informações nos graus de sigilo reservado, secreto e ultrasecreto, deverá ser ratificada, deverá ser confirmada pela Comissão Estadual de Acesso à Informação. Então vejam só, quando o secretário de Estado ou então procurador-geral do Estado classificar uma informação como ultrasecreto, secreto ou reservado,
tem que ter a confirmação, tem que ter um parecer da Comissão Estadual de Acesso à Informação. Se for o governador e vice-governador, não há essa necessidade, viu? E lembrando que essa competência não admite a delegação. Artigo 34, gente. A classificação de documentos, dados e informações será reavaliada, olha aqui, pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação. Então o interessado pode pedir, no caso, uma reavaliação, ou mesmo de ofício, né? A administração pública, por exemplo, tem um documento lá que era classificado como secreto e agora quer reavaliar, talvez para tornar de domínio público ou mesmo para ficar apenas reservado. Aí continuando, ó. Nos termos e prazos previstos em regulamento, então precisa de regulamento para isso, com vistas à sua, olha aqui, desclassificação ou mesmo a redução do prazo do sigilo, viu? Gente, então essa reavaliação pode ser provocada, ou seja, o interessado pede para a informação ser reavaliada, ou então de ofício. A própria administração observa que aquela informação não é sigilosa mais, não precisa ter qualquer caráter restritivo e coloca a informação em domínio público, viu? Então vamos lá, gente. Parágrafo 1º, ó. O regulamento a que se refere o caput desse artigo deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. Beleza, isso daqui não tem importância não, que fala de regulamento, que esse regulamento não cai na nossa prova. Parágrafo 2º, gente. Na reavaliação a que se refere o caput desse artigo, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Então, tudo isso será visto, né, se causar algum dano, qual que é o interesse público em manter a informação restrita, tudo deve ser observado. Gente, na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data de sua produção. Vamos imaginar, gente, o documento ele foi classificado como ultrasecreto em 2015. E ele vai ficar como ultrasecreto inicialmente por 20 anos. Então, até 2035, o documento ele tem essa restrição. E depois a administração faz uma reavaliação e agora coloca o documento apenas como reservado, né? Então, vamos imaginar que diminui o grau ali de impossibilidade de ver o documento. Agora classificou o máximo de 5 anos, tá vendo? Vejam só, o prazo inicial continua sendo esse, ó. Ou seja, até 2020, o documento ele vai ser considerado como reservado, viu? Então, o prazo para contar, para estabelecer a vedação, continua sempre o mesmo, tá bom? Ok, gente, vamos parar por aqui, meu tempo já está esgotando. Próximo bloco, vamos continuar a trabalhar os principais pontos do decreto, viu? Vamos lá. Sucesso, continue da forma que você está fazendo, que eu tenho certeza que vai dar certo, viu? Força sempre, vamos lá.